Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma análise do próximo nível. Eu sou o Luís Lemos e estou aqui acompanhado pelo Daniel Silvestre para falarmos de um dos jogos mais esperados, tanto para mim como para ele, Dark Souls 3. Depois do lançamento de Bloodborne na PS4, Daniel, chegou um dos jogos que mais esperávamos. Exatamente, chegou e conquistou. Porquê? Porque Dark Souls 3 não inventa muito. É aquilo que nós queríamos, ou seja, aquele jogo difícil, complicado, mas extremamente desafiante e altamente recompensador que todos nós esperávamos. E no geral, é uma aventura que vale a pena viver, é uma aventura que vale a pena voltar a viver, porque muita gente vai pensar ou achar que ele é demasiado parecido, mas mesmo assim, mesmo sendo mais do mesmo, continua a ser muito melhor do que muitos jogos que são lançados anualmente e continuam a trazer as mesmas ideias para cima da mesa. Aqui a equipa da From Software conseguiu, mesmo fazendo coisas muito parecidas, ter aquele toque de quase algo inovador e diferente e novo. Claro, ainda trouxeram elementos interessantes como a mudança, aquela mudança radical de um ambiente mais sombrio, mais negro, para um sistema um bocado com um elemento de fogo, não é? Exatamente. E que basicamente altera também propriedades do jogo. Exatamente, porque a ideia de antigamente é que tu eras um morto-vivo. Sim, um hollow. Exatamente, eras hollow e podias voltar a ser humano. Aqui a ideia é que tu és praticamente humano, mais ou menos, és um unkindled, e depois tu podes voltar a ganhar a chama derrotando um boss ou ativando então a forma de voltares a ter a chama à tua volta. Isso faz com que a tua personagem ganhe mais vida, seja um pouco mais forte e por aí afora. Ou seja, o sistema é muito parecido àquele sistema de antigamente, mas faz com que o jogo tenha uma espécie de um toque diferente. Uma coisa muito boa para quem chega agora atrasado à série é que, ao contrário de Bloodborne, que embora não seja um Dark Souls, tem aquele clima mais de terror vitoriano, aqui voltas ao terror medieval. Por isso quem jogou recentemente Bloodborne vai sentir aqui uma diferença, ou seja, em termos de tema, mas quem jogou os anteriores vai encontrar aqui muito daquilo que é o Dark Souls. Ou seja, o Dark Souls é um jogo mais lento, onde tens de utilizar mais espada, escudo, é mais, em vez de ser mais rápido e mais violento, é mais defesa, é mais um jogo mais de pensar, vamos assim dizer. Por todos os cenários dão-te dicas e os próprios inimigos vão-te dando dicas. Há muitas coisas que foram ligeiramente alteradas, como o facto de agora, por exemplo, não teres também um Estus Flask para poderes recuperar aquilo que é, vamos assim dizer, o MP, ou seja, para tu poderes usar magias e artes e por aí fora, que trazem aquela frescura. Mas mesmo assim as personagens em si voltam a ter aquela habilidade típica de conseguir passar o jogo sem teres aquela pressão própria de teres os inimigos que são sempre muito mais fortes, porque na realidade tudo depende de ti. E é daqueles jogos que continua a ser que quanto mais desafiante, quanto mais nabo ou quanto mais fores à maluca, porque tu consegues passar muito facilmente o jogo sendo uma pessoa que pensa bem antes de agir. Um aspecto interessante do jogo é que a série Souls sempre foi muito matreira para o jogador. Sempre conseguiu criar aquele elemento de castigar o jogador por qualquer imprudência. Tu sentes que isso ainda se mantém. Sim. Ainda existem inimigos escondidos que nos fazem saltar da cadeira. E sim. De vez em quando há aquele susto quando chegas a uma área pela primeira vez, mas sim dá essa coisa de o jogo conseguir ser bastante ameaçador e tu tens sempre aquele receio de uma nova esquina ou de explorar uma nova área. Na barriga de ter medo de fazer aquele Exato. corredor. E isso também tem a ver com o próprio conteúdo do jogo, ou seja, os inimigos são mais e variados, a forma com que eles interagem contigo por vezes muda completamente. Se um inimigo neste momento ataca-te de uma forma, a seguir ataca-te de outra. E depois tens a componente online que foi reforçada, ou seja, tu muitas das vezes podes estar a jogar simplesmente e seres invadido, como no passado, ou então, muito cedo, são introduzidos então aquilo que são os clãs, ou guildas, ou como quiseres chamar, que são os covenants, os quais tu podes começar a participar e aumentar a longevidade do jogo em si. Se bem que o jogo também exige um pouco de grind, mas também esse grind é compensado pelo facto dos cenários parecerem um pouco maiores do que era no passado. São um pouco maiores, às vezes parecem um pouco mais amplos para percorrer, ou seja, às vezes já sentes ali um bocadinho que se calhar são um pouco grandes demais, mas à medida que vais explorando e vais conhecendo os cenários, vais interiorizando os cenários e o mapa mais depressa do que num GTA, por exemplo, e à medida que isso vai crescendo na tua cabeça, também vais ficando mais familiarizado com o jogo e notas que o jogo em si tem bastante conteúdo e esse conteúdo está muito bem estruturado, seja em forma de
andares simplesmente a passear pelo cenário e a fazeres a tua missão de Unkindled, ou então jogar com outras pessoas online. Está tudo muito bem estruturado. Ainda bem. Ainda há pouco mencionámos Bloodborne e basicamente a série Souls dá um salto para a nova geração. Exatamente. Dark Souls 2 não conta porque é uma versão remaster, mas temos o motor de Bloodborne nas novas consolas. O que é que achaste da introdução deste motor, neste caso na versão PS4? É praticamente isso. O jogo tem um aspecto bastante bonito, embora, claro, dentro daquela ideia macabra do bonito, mas tem cenários que têm bastante detalhe, os inimigos também têm bastante detalhe. É claro que não é um topo de gama da nova geração, o Bloodborne também era muito bonito por isso mesmo, ou seja, era mais pela apresentação do próprio trabalho em volta dos modelos, em volta da representação dos personagens, da representação dos cenários, como tudo estava encadeado. Aqui acontece o mesmo. De qualquer forma, nas consolas o jogo corre a 30 frames, no PC a 60 frames. Nota-se um pouco essa diferença quando comparado, por exemplo, com o remaster do Dark Souls 2, mas de qualquer forma é um jogo bonito, é um jogo que mete medo e ao mesmo tempo faz-te puxar por todo aquele misticismo à sua volta, além de que tu podes muito bem sentir-te assustado até pela própria banda sonora, pelo próprio som ambiente, que às vezes até é quase a falta dele, mas os inimigos também têm os seus próprios sons e estão muito bons, mas cada vez que tu encontras um boss, então, quando a música começa, sentes-te arrepiado e isso faz com que tudo seja um bolo que está muito bem preparado e teve o tempo ideal no forno. Em suma, o que é que achaste de Dark Souls 3? Para quem é que é recomendado? E todas essas coisas. É recomendado para quem gostou da série, é recomendado para quem vai entrar agora na série, porque é provavelmente aquele que é continua a ser difícil, mas é o mais fácil de entrar, vamos assim dizer, ao lado a lado com Bloodborne. E de qualquer forma é um jogo que vale a pena jogar, e mesmo que vocês sejam aquele jogador mais casual, dê uma hipótese, experimentem-no, que nunca sabe se não será aqui que vocês vão começar a apreciar a série. E no meu caso, embora eu se calhar tenha ficado um pouco mais satisfeito com Bloodborne no ano passado, e aqui se sinta um bocadinho mais do valor de repetição, ou seja, repete-se um pouco, não deixa de ser um jogo fantástico e vocês devem jogá-lo, sem dúvida alguma. Muito obrigado, Daniel. Vocês já sabem, esta foi a nossa análise ao Dark Souls 3. Não se esqueçam de fazer like, subscribe e partilhar com os vossos amigos o nosso vídeo. E já sabem, para mais informações, passem em proximonivel.pt, onde temos conteúdo de jogos, cinema, anime, trading card game, séries e por aí afora. Por isso, pessoal, vemo-nos no próximo nível.